10 mil trocas de ferramentas, venho contando. E nas mais de 100 horas de testes de resistência, com a ferramenta de tinta Prusa Core One Index Founders Edition, ela não falhou nenhuma vez. Nem uma vez. E considerando que esta é uma tecnologia de ponta, a primeira do tipo, isso é realmente impressionante. O que torna tudo ainda mais frustrante é que há uma coisa, só uma, que eu realmente preciso que a Prusa conserte antes de colocar isso à venda para todos vocês. Vamos lá. Mas antes de começarmos, vamos aos avisos éticos chatos. Aqui estão elas. Mas 2 deles são mais importantes que os demais, mais especificamente estes 2. Porque esta máquina é uma Founders Edition e um exemplar único totalmente montado, isso de forma alguma reflete a edição final que o público poderá comprar nos próximos meses. Fico me perguntando por que fui o único avaliador a receber uma versão totalmente montada. A ferramenta de persuasão. Quebrei outro parafuso no Deus. Será que derrubei a energia agora? Não, como eu disse. Desculpa, Prusa, acabei de quebrar o suporte de bobina. Certo. De qualquer forma, Prusa e eu concordamos que vou fazer o meu melhor para deixar meu julgamento e minhas conclusões para a versão final de produção, porque você sabe, eu sou super bom em guardar minhas opiniões para mim mesmo. Mas para dar o devido crédito a eles, estou completamente livre para dar minhas sugestões de melhorias, o que vou fazer mais tarde no vídeo. Literalmente. Com tudo esclarecido, quais foram minhas primeiras impressões? Bem, enquanto eu tirava a impressora da caixa e a montava, não pude deixar de pensar comigo mesmo. Essa máquina é sem dúvida, indiscutivelmente e inconfundivelmente uma Prusa. Agora, isso pode parecer bobo em retrospecto, mas vou lembrar que esse é o passo mais distante que a Prusa já deu em colaboração e co-desenvolvimento. Poxa, eles chegaram ao ponto de colocar o logo de outra pessoa na cabeçote, o que certamente parece terra nova para uma marca tão icônica. Então, como um blogueiro automotivo dirigindo o primeiro modelo após uma grande fusão, não pude deixar de me perguntar como essa grande parceria com a Bonetec afetaria o visual, a sensação e a experiência do produto. Talvez seja porque as duas empresas têm filosofias semelhantes, mas posso garantir que não perderam nada da prusice. Prusacidade? Seja o que for. Veja, por exemplo, o uso abundante de peças impressas em 3D, agora tanto FDM quanto SLS, em chapas metálicas com pintura eletrostática. Ou a dedicação incansável em oferecer um caminho de upgrade para os clientes existentes e encontrar soluções inteligentes para contornar as limitações atuais. E claro, o foco inabalável na confiabilidade, durabilidade e qualidade de impressão acima de tudo, mesmo quando isso sacrifica a conveniência do usuário. A única conclusão que me permito tirar com base na Founders Edition é esta. O Prusa Core One Index é um Prusa de ponta a ponta. E se isso é algo que faz sentido para você, então você vai adorar o Index. Mas, dito isso, mesmo tendo visto o Index de perto e pessoalmente em feiras, ainda havia várias coisas que realmente me surpreenderam. Então, sem uma ordem específica, vamos falar sobre as surpresas agora que ele está em nossas mãos. Logo de cara, talvez a maior surpresa tenha sido a velocidade de aquecimento. Agora, eu não sei o que eu esperava, já que tenho cooktops de indução em casa, mas não era isso. Esse negócio esquenta incrivelmente rápido, tão rápido que dá para contar os segundos em uma mão só. Acho que é assim que eles se gabam de economizar tempo comparado aos trocadores tradicionais, mas esse não é o único grande benefício da mudança para a indução. Mas eu já falo mais sobre isso porque a segunda surpresa para mim tinha a ver com o alinhamento do bico. Até aqui, já testei vários trocadores de ferramentas e sempre o alinhamento do bico exige que o usuário faça algum ajuste na configuração inicial. Instalar um pino especial, remover a mesa de impressão, limpar os bicos, mas não com o Index. Veja, o Index faz isso automaticamente antes de cada impressão, usando um sensor de corrente parasita no canto da mesa. E ele faz tudo isso em menos tempo do que muitas impressoras levariam para fazer o mapeamento da mesa. Coisa bem avançada, eu diria. Por ser uma tecnologia de ponta, é compreensível questionar sua real confiabilidade. O que nos leva à próxima surpresa, que é a confiabilidade na troca de ferramentas. Ao desembalar e instalar os bicos Index, tive uma espécie de constatação chocante. Essas peças ficam presas na base apenas por algumas partes de encaixe e um par de ímãs.
E considerando que meus amigos e eu passamos a maior parte dos últimos 2 anos ajustando um sistema de acoplamento de troca de ferramentas que dependia de ímãs, digamos que eu fiquei com um pé atrás. Mas nesse aspecto, eu fiquei agradavelmente surpreso. Até agora, acho que já fiz mais de 10.000 trocas de ferramentas e o Index não falhou nenhuma vez. Exceto quando derrubei as ferramentas ao colocar mãos, luzes e câmeras no volume de construção. Por que eu colocava luzes e câmeras no volume de construção de uma impressora 3D novinha e avançada? Isso leva à quarta surpresa: visibilidade. A Prusa fez um excelente trabalho, ao menos na Founders Edition, ao melhorar a experiência com um suporte de aço pintado a pó que mantém as ferramentas elevadas. É realmente elegante, muito resistente, e não deve deformar com o tempo quando exposto ao calor. A única desvantagem disso é, claro, a visibilidade. Se você é criador de conteúdo esperando imagens da impressora funcionando, esqueça. Como usuário, a menos que imprima com PLA ou PETG de tampa aberta, será preciso checar manualmente se o filamento está carregado, conferir a primeira camada ou ver quão cheio está o balde de purga. Falarei disso em seguida. Isso não é uma reclamação. Na verdade, não é tão importante ver sua impressão, mas recomendo fortemente que quem fizer upgrade para o Index também compre a câmera Core One Buddy, se ainda não tiver. Além disso, acabei de receber uma atualização de que isso já foi melhorado na edição Prusa. Legal. Se você ficou confuso quando eu falei as palavras balde de purga, eu não te culpo. Uma das principais dúvidas sobre trocadores de ferramentas é: por que preciso purgar ou imprimir uma torre de purga se cada material tem seu próprio bico? E, historicamente, a resposta para essa pergunta tem 3 partes. Primeiro, vazamento. Segundo, criar pressão no bico e fazer o material fluir. E terceiro, a degradação do material causada por ficar em um bico quente que passou minutos esquentando e esfriando entre as camadas. Mas, apesar de todos os desafios e limitações que o Index teve que enfrentar, e falarei mais sobre isso depois, aqui ele parece oferecer um benefício significativo e inesperado. Veja, se esquentar e esfriar cada um leva apenas alguns segundos, então você realmente não precisa se preocupar com vazamento ou degradação do material. Você só precisa fazer o material fluir e depois voltar a imprimir. Primeiro de tudo, isso economiza muito material. Essas pequenas bolinhas de purga são absolutamente minúsculas, sim, mas também em situações onde não há troca de cor em uma camada ou grupo de camadas, você não precisa desperdiçar filamento ou tempo construindo uma torre de purga. A economia de filamento é realmente impressionante. Essa comparação não é totalmente justa, pois imprimi a versão com torre de purga com alturas de camada adaptativas e a com balde de purga sem isso. Mas quero dizer, mesmo que você adicione, digamos, 20% à quantidade de purga P, ainda assim não há comparação. A própria Prusa já mediu a diferença em várias impressoras imprimindo exatamente o mesmo modelo. E isso é nada menos que revolucionário. Quero dizer, vocês lembram como era a impressão multicolorida há 2 anos? Mas é claro que existem algumas desvantagens em fazer desse jeito. Como eu mencionei antes, as ferramentas, ou nesse caso os bicos, são incrivelmente simples. Eu diria até que são bem básicos. Não há engrenagens, aquecedor ou ventilador, que são os grandes diferenciais. Também não há sensor de filamento no cabeçote da ferramenta, nem termistor. O Index detecta a temperatura usando infravermelho, eliminando a necessidade de protocolos de comunicação sem fio complicados que aumentariam o custo dos bicos de reposição. Bom, isso não foi surpresa, mas o que realmente me surpreendeu foi uma das consequências dessa simplicidade. Estou chamando isso de problema de arrancamento. Permita-me explicar. Em impressoras 3D comuns ou trocadores de ferramentas, o filamento fica preso pelas engrenagens do extrusor. Dessa forma, se você, por exemplo, esbarrar no filamento ou mover o carretel para um secador durante a impressão e puxar um pouquinho, ele permanece no lugar. Acontece que com o Index não é assim. No Index, o filamento é mantido no lugar basicamente se colando ao interior do bico à medida que esfria. E isso funciona bem durante a operação normal, com você sabe os acessórios recomendados. Porém, isso não funciona se, por exemplo, você usar um secador externo com tubo de PTFE longo e pesado, pressionando o filamento ou esbarrar acidentalmente em um fio de filamento ao carregar outro carretel. Porque, só para constar, uma vantagem dessa peculiaridade é que você pode basicamente puxar até mesmo um bico frio para carregar e descarregar filamentos durante a impressão.
sem pausar a impressora e sem que ela perceba ou entre em pânico. Como você tem 8 bicos, é inevitável que alguns não sejam usados em todas as impressões. Achei esse recurso muito prático para já preparar a impressora para a próxima impressão antes da atual acabar. Isso não será um problema se você nunca pressionar o filamento ao imprimir, mas ainda considero uma falha que deveria ser corrigida na edição da Prusa. Aqui está o motivo. O cabeçote, como mencionei, não possui sensores de detecção de filamento. Então, não detecta quando o filamento é puxado ou quebrado após o sensor lateral. Acho que é inevitável acontecer quando usarem aqueles filamentos frágeis reforçados com fibra de carbono que a Index consegue usar. E quando isso inevitavelmente acontecer, vai acabar levando a falhas de impressão totalmente evitáveis. Pergunte como eu sei. E finalmente, nossa última surpresa, que é que os limpadores de silicone, o formador de pellets e até mesmo o posicionamento do balde de purga como um todo são extremamente importantes. Quão importantes? Só para descontrair, veja como fica uma impressão sem limpadores e sem torre de purga. Veja como suas impressões ficam se a altura do conjunto não estiver calibrada. Felizmente, a impressora tem uma ferramenta de calibração automática embutida, e isso provavelmente é muito bom, porque toda vez que você remove o compartimento de descarte para esvaziá-lo, corre o risco de ajustar inadvertidamente a altura. E isso pode causar fios, acúmulo de material e impressões com aparência horrível que parecem surgir do nada. Não se preocupe, pois com um clique você pode ativar a torre de purga e evitar essa dor de cabeça, pelo menos até que perfis e ferramentas de calibração estejam mais ajustados. Suas impressões quase sempre saem perfeitas. Mas afinal, por que essa questão dos limpadores de bico de silicone surpreende tanto? Bem, talvez seja porque a Prusa, por algum motivo, evitou de forma um tanto teimosa usar limpadores de bico de silicone em qualquer uma de suas impressoras até agora, levando muitos usuários a projetarem e instalarem suas próprias versões. Mas eu acho que, para alcançar o objetivo muito mais importante de reduzir o desperdício de purga, eles tiveram que admitir isso e decidiram finalmente adicioná-los. Mas além disso, me surpreende que uma parte tão crucial do desempenho e da qualidade de impressão da impressora dependa de um botãozinho tão pequeno que pode ser facilmente desalinhado. Gostaria que a Prusa adicionasse marcações nesse botão na próxima versão para evitar que ele seja movido sem querer. Mas isso já está entrando em sugestões de melhorias. Então vamos passar para a próxima seção, porque uma das coisas que torna as máquinas da Prusa tão populares, especialmente entre engenheiros, é o compromisso deles com o código aberto. Na verdade, mais tarde, vou compartilhar algumas ideias que tenho para melhorar essa impressora. E adivinha só, ao acessar o site Printables, fiquei satisfeito ao ver que todas as peças do Index já tinham sido enviadas e estavam disponíveis para uso como geometria de referência. Se você é designer ou engenheiro com nova licença de comunidade aberta, a Prusa permite vender seus próprios upgrades para as máquinas deles no Printables ou em outros lugares, o que acho muito legal. Antes de falar da minha lista de desejos e ideias de melhorias, sei que vocês vão reclamar nos comentários se eu não mostrar exemplos de impressões. Então, aqui estão. Sei que costumo justificar a qualidade das impressões nos vídeos, mas desta vez só vou apresentar os fatos. A Prusa ainda está trabalhando tanto nos perfis de filamento quanto nos perfis de impressão. Então, todas essas impressões foram feitas com PLA 100% em um bico de 0,4 mm, usando os perfis genéricos de PLA padrão, sem modificações. Mas eu também misturei livremente PLA Pro, PLA de alta velocidade, PLA fosco e até PLA HT sem mudar nada nos perfis padrão. Sequei a maioria dos filamentos quando notei a necessidade, mas algumas impressões usei minha solução improvisada de limpador de bico e formador de pellets enquanto aguardava a versão oficial. Isso serve como uma ótima introdução para a minha lista de desejos. Afinal, é a Prusa. Eles literalmente construíram toda a marca deles em torno do uso de peças impressas em 3D para que possam melhorar constantemente as impressoras depois da venda e depois publicam os arquivos de graça para que você e eu possamos atualizar nossas impressoras em casa também. Sem contar que eles realmente lideram a indústria quando se trata de lançar atualizações de software que adicionam novas funcionalidades a modelos muito mais antigos. Assim, espero que vocês não vejam isso como uma lista de defeitos do Index, mas sim como eu tentando a sorte na possibilidade muito realista de que minha lista de desejos seja atendida na edição Prusa para o benefício de todos.
O primeiro item da minha lista é algo que cobro da Prusa há anos: calibração automática de filamento na impressora. Isso foi apresentado como um recurso no lançamento da XL e do Next Extruder. Isso ficou ainda mais importante com a maior diversidade de tipos de filamento. Então, Prusa, por favor, vamos finalmente fazer isso acontecer com o Index, porque vai ser um baita pé no saco. Se o usuário tiver que ir até a impressora, conferir exatamente qual marca de PLA, PLA de alta velocidade, PLA fosco ou PLA Pro está carregada em cada um dos 8 slots e depois selecionar o perfil correto no slicer toda vez. Jonathan da edição aqui. Acostume-se comigo, vamos nos ver bastante neste vídeo. Desde a gravação, venho enchendo o saco de vários contatos na Prusa sobre isso. E consegui uma resposta com um sorriso do Tommy, que disse oficialmente, abre aspas, temos algumas grandes atualizações de firmware chegando para resolver os principais pontos problemáticos que os clientes estão enfrentando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espera, ir até a impressora? Por que fazer isso? Você pode estar se perguntando. E esse é o meu segundo grande item da lista de desejos: mapeamento e correspondência de filamento, tanto na impressora quanto no fatiador. Infelizmente, até o momento, o Core One Index só sabe qual tipo de filamento está carregado em cada slot. Ele realmente não sabe a cor, nem o Prusa Slicer, nem o Prusa Connect, nem o Easy Print. Pode parecer um pequeno inconveniente, mas isso significa, na prática, que você não pode iniciar uma impressão remotamente, a menos que memorize ou anote todos os 8 filamentos e suas respectivas posições. Mesmo indo até lá, será necessário conferir cada filamento visualmente nas laterais da impressora e associá-lo ao filamento correto no código G. Especialmente se você baixou um modelo pré-pintado e não carregou os filamentos na mesma ordem exata do arquivo 3MF. No geral, essa pequena dança de mapeamento pode levar entre 20 e 30 cliques para algo que é feito automaticamente por muitos outros softwares de troca de ferramentas. Não sei se isso é limitação do firmware da Prusa, da arquitetura do chip ou se é patenteado por outra empresa. Mas todas as outras marcas do mercado já fazem isso. Isso já é considerado padrão, mesmo em configurações de 4 cores. Então, eu realmente espero que o software e o firmware finais adicionem isso ao Index, porque com 8 cores, é realmente irritante ter que ir até a impressora e remapear manualmente antes de cada impressão. Se eu pudesse escolher um item da lista de desejos antes do lançamento da edição Prusa, sem dúvida seria esse. Gostaria muito de ver os pré-alimentadores implementados antes do lançamento geral. Agora, não é o fim do mundo carregar e descarregar 8 filamentos manualmente, mas falando por experiência própria, é só o suficiente de incômodo para me fazer escolher minha SnapMaker U1 em vez da minha Prusa XL ou da minha FlashForge Creator 5 quase todas as vezes. Com aquecimento rápido e macros eficientes, a Index troca filamentos bem mais rápido que a XL, mas com 8 filamentos ainda pode levar cerca de 5 minutos em uma tarefa que a impressora poderia executar sozinha. Pré-alimentadores provavelmente resolveriam o problema de puxar o filamento que mencionei. Agora entendo. A Prusa está fabricando na Europa e está tentando competir com a China, então eles não querem adicionar custos desnecessários às peças ou à fabricação, nem introduzir outro componente que possa quebrar em ambientes de fazendas de impressão muito exigentes. Mas eu tenho o que acho que é uma ideia interessante para combinar alguma intervenção manual com cerca de $7 em peças para resolver esse problema de uma vez por todas. Já que falamos de componentes baratos que melhoram a qualidade de vida, gostaria de ver um sensor de filamento no cabeçote na versão final. Talvez seja só comigo, pois realmente uso muito filamento velho ou reciclado, mas é comum o filamento quebrar após o sensor lateral. E como eu mencionei antes, isso pode fazer você perder uma impressão inteira, o que é realmente uma pena quando é uma impressão de 24 horas com 8 cores. Agora, eu realmente não sei por que o pessoal da Bonetec não poderia simplesmente adicionar um microswitch bem pequeno na parte de trás do cabeçote, que seria pressionado sempre que o filamento estivesse presente. Mesmo que não seja possível, acho que deveria haver um jeito de detectar quando as engrenagens não seguram o filamento, seja pela falta de resistência ou pela posição delas. Só uma ideia e algo que talvez possa ser corrigido no firmware. Na verdade, eu tenho mais uma ideia de melhoria, essa totalmente dependente de software. Então, lembra como eu disse que esses pequenos P de purga são absolutamente minúsculos? Bem, isso me fez pensar, será que realmente precisamos deles?
Sei que não é bom extrudar camadas externas com filamento degradado sem purga prévia, mas e os suportes? O preenchimento? Poxa, até os perímetros internos? Com uma quantidade de purga tão pequena assim, eu tenho que acreditar que a maioria das camadas teria o suficiente de qualquer um desses só para purgar o filamento degradado ali, em vez de desperdiçar preciosos segundos purgando em cima de um bloco de silicone. Talvez isso esteja mais ligado ao vazamento do que à purga, mas acho que seria ótimo se o fatiador identificasse camadas com muito suporte ou preenchimento e pulasse o P de purga nessas camadas. Eu imagino que você poderia economizar tipo 1 hora ou mais em algumas dessas impressões bem longas de 24 horas. Ei, sou eu de novo. Desde então, descobri que você pode simplesmente ativar o preenchimento antes dos perímetros no Prusa Slicer, e isso vai melhorar drasticamente a qualidade das suas impressões. Recomendo que a Prusa e todos que possuem as unidades Founders Edition façam isso até que os perfis e o ajuste do limpador de silicone estejam totalmente otimizados. Também gostaria de uma alternativa ao balde de purga. Não me entenda mal. Desculpa, é a última vez, prometo. A Prusa acabou de lançar um post no blog e uma atualização de firmware que confirmam que uma solução com um balde de purga estendido está chegando em breve. Viu o que eu quis dizer sobre a possibilidade real de eles realmente implementarem sugestões dos usuários? De qualquer forma, embora eu tenha prometido não transformar isso em uma análise, sinto que estaria realmente sendo injusto com vocês se eu não abordasse pelo menos a pergunta que provavelmente está na cabeça de todo mundo. O Index, seja a variante Core 1 ou qualquer uma das outras, é para você? Ou talvez seja melhor esperar até que ele esteja um pouco mais refinado antes de dar o salto? Bem, antes de tentar responder isso, deixe-me rapidamente apresentar os fatos. No momento, você não pode comprar o kit de upgrade do Index, mesmo que queira, embora isso provavelmente mude até o final de julho de 2026. Dito isso, mesmo quando os pedidos forem abertos para a edição Prusa, será apenas isso, um kit. O tempo estimado para o upgrade é de 7 a 12 horas. Espero que estejam buscando otimizar e melhorar isso na edição Prusa. Por exemplo, permitindo que você compre um Core 1 sem o cabeçote, evitando perder tempo desmontando-a. Tudo isso significa que, desde o início, se você não estiver disposto a instalar o sistema por conta própria, vai querer esperar até que versões totalmente montadas, como a minha, estejam disponíveis para o público, com sorte até o final do ano. Sobre a edição do fundador, entendo totalmente porque o Prusa pediu para eu não analisá-la. Por um lado, apesar de ser uma tecnologia de ponta, a arquitetura central, coisas como o aquecimento, as trocas de ferramentas e o alinhamento, tudo isso já está muito bem acabado, suave e confiável. Em menos de um dia após sua chegada, já confiava tanto nessa máquina que a deixei funcionando à noite, fazendo impressões de 14 horas com milhares de trocas de ferramentas, sem detecção de falhas por IA e sem hesitar. Então, alguém poderia facilmente ser enganado e pensar que este é o produto final. E ainda assim, está longe disso. É uma Founders Edition voltada aos Early Adopters. E há algumas coisas importantes que podem facilmente mudar entre agora e a edição Prusa, qualquer uma das quais melhoraria dramaticamente a conveniência e a usabilidade do sistema, tornando-o muito mais adequado para um público muito mais amplo. Como estamos falando da Prusa, acredito que eles podem implementar algumas dessas mudanças até lá, talvez com peças impressas e atualização de firmware. Então, com boa consciência, não acho justo responder à pergunta "isso é para você?" até eu ter acesso à mesma versão que todos vocês. Mas olha, eu adoraria saber o que todos vocês acham aí nos comentários abaixo. E não se esqueça de deixar um like e talvez se juntar aos 30% dos espectadores que realmente são inscritos no canal enquanto você está aqui. Se este vídeo agradar ou houver muitos pedidos, considerarei voltar ao Index para uma análise quando os perfis de vários materiais e a edição Prusa estiverem disponíveis. Enquanto esperamos isso acontecer, provavelmente é um bom momento para começar a aprender o que você realmente pode fazer com uma impressora de múltiplos materiais como essa, desde as aplicações rotineiras até as tecnologias de ponta que ainda precisam ser comprovadas. Na verdade, nós fizemos um vídeo inteiro só sobre isso que eu acho que você vai gostar bastante, então vou deixar o link dele bem aqui. É isso por esta semana, vejo vocês na próxima camada.